Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada dia vou viver, rompendo em fé. Boa noite, amada igreja. Como é bom estarmos aqui louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, lembrando sempre que a igreja não é o templo, a igreja somos nós. Amados, alegrai-vos no Senhor Jesus, esse Deus lindo, esse Deus maravilhoso. Como é bom nós estarmos fortes e firmes no Deus vivo, no Deus todo-poderoso. Oh, meu irmão, louve ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de ser louvado, de ser adorado. Confia nele, se alegre nele, sorria. Nós temos que sorrir. As coisas lá fora estão na mão do Senhor. Ele é dono de tudo, Ele é dono de todas as coisas. Ele te ama, meu irmão, Ele me ama. Ele é bom, o tempo todo Ele é bom. Vamos louvar ao Senhor rapidamente. Deus, obrigado, Senhor, por este dia, por esta vida. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou, Deus. Senhor, recebe o nosso louvor, Pai, recebe a nossa adoração, Pai querido. Deus, perdoa, Senhor, as nossas falhas, Pai. Perdoa, Pai, a nossa pequenez. A tendência, Senhor, é cada dia mais o Senhor crescer e crescer e nós diminuímos, Pai. Porque assim é, para a Tua glória e para a Sua honra. Porque o Senhor é maravilhoso, é incomparável. Deus lindo, ouve, Senhor, nosso louvor, Pai. Ouve, Pai. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com alegria. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu, a morte venceu, nosso Deus é poderoso. Em Teu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos,
grandes coisas faz. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em teu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em teu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em teu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Ele é. Nosso Deus é poderoso. Vamos continuar louvando a Deus. Louve daí onde você está, meu irmão, minha irmã. Oh Deus, como é bom louvarmos ao Senhor. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me escolher, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estou.
Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Glória a Deus. Que bom, irmãos. O mundo está sendo coberto com o amor, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, o domínio próprio e a alegria de Cristo. Cada pessoa que ouve o chamado e decide somar a grande comissão dada por Deus é um pedacinho desta cobertura que envolve o mundo. Pessoas que sozinhas seriam apenas retalhos, mas juntas e bem costuradas formam uma bela colcha que envolve, transforma e alegra os 5 continentes. Retalhos que começaram a chegar a 112 anos e foram sendo costurados de acordo com a sua harmonia de cores e resistência. Cada um colocado no momento certo, ao lado de outro que melhor lhe completa. Missões Mundiais é assim, feita de retalhos, pedaços coloridos de cada vida que por ela passa e que vão sendo costurados em sua história. Retalhos escolhidos pelo dono desta grande fábrica de costura que é a obra missionária. Retalhos que seguem chegando e cobrem o mundo com a alegria de Jesus. Olá, irmãos, nós vamos continuar nosso culto, nossa celebração deste domingo, e eu quero convidá-lo a meditar. Nós vamos fazer uma meditação hoje no livro do profeta Abacuque, e a gente vai aí dar uma passeada neste curto livro, 3 capítulos apenas, e nós vamos ver algumas questões, né? E o que eu propus nesta noite falar com os irmãos é sobre a crise de fé de um servo de Deus. O profeta Abacuque, ele traz esta crise, né, nesses 3 capítulos. E vejam, não sei se você que já leu Abacuque, ou quantas vezes você leu Abacuque, mas você percebe que, embora seja um profeta, e normalmente os profetas, quando eles recebiam algo de Deus, uma palavra de Deus, normalmente era uma palavra de juízo, ou alguma palavra que Deus trazia aos profetas para que eles pudessem orientar o povo quanto a pecados que eles estavam cometendo. Abacuque, ele é um profeta intercessor, e nós vamos ver orações nos 3 capítulos que nós lemos deste profeta, orações que ele faz como intercessor a Deus. E nós vamos então entender por que Abacuque colocou-se numa posição de intercessor. Por que ele foi até Deus? Por que ele subiu numa torre de vigia para falar com o Senhor? Então, eu queria que você então pudesse, por favor, abrir ou acessar a sua Bíblia. Inicialmente, nós vamos ler no capítulo 1, apenas os 4 primeiros versículos. E aí, se você puder manter a sua Bíblia aí aberta, nós vamos então dar uma navegada, né,
pelo texto do primeiro capítulo, do segundo capítulo e do terceiro capítulo. Tá bom? Diz assim o texto a partir do capítulo 1, versículo 1 até o 4. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH. Esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei. E a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Vamos orar? Ó Deus bendito, a tua palavra está lida e ela por si só já fala aos nossos corações. Continua, Deus, tocando nas nossas mentes, nos nossos ouvidos, por tudo aquilo que já cantamos e adoramos ao Senhor até este momento, e que o Senhor possa continuar falando conosco através desta reflexão neste profeta tão atual, tão importante para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então aqui nós podemos ver algumas observações antes. O profeta Abacuque, ele só tem referência no próprio livro. O nome dele só é citado durante 2 vezes, em 2 momentos, e no próprio livro dele. E veja que interessante, né? O nome Abacuque significa abraço. E nós estamos vivendo uma época em que nós não abraçamos, né, as pessoas fora do ambiente do nosso lar. Nós não abraçamos as pessoas. Santo Agostinho diz que o nome dele significa abraço, e Lutero diz também que, além de ser abraço, é aquele que foi abraçado, aquele que foi acolhido por Deus. Aparentemente, Abacuque profetizou no reinado do rei Jeoaquim, e ele era contemporâneo também de Jeremias. Ao contrário de Jeremias, que sempre trouxe palavras de juízo, Ezequiel também sempre trouxeram palavras de juízo ao povo, Abacuque, como eu disse anteriormente, ele era um profeta, ou foi um profeta, com um perfil de interceder, de clamar a Deus pelo povo e em favor do povo. Ele não denunciou o pecado do povo. Jeremias, Ezequiel, que também era contemporâneo deles naqueles dias, denunciaram pecados do povo. Ele vai a Deus, ele vai clamar a Deus, e como nós lemos, ele grita, não apenas ele clama, mas ele grita a Deus, perguntando a Deus por que tanta injustiça, porque tanta coisa estava acontecendo naqueles dias e naquele cenário que ele estava inserido, né? Naquele momento em que ele estava inserido. A crise de fé que Abacuque estava vivendo era julgar como um Deus santo permitia tanta maldade dentro, no meio do seu povo, e também tanta maldade vindo de fora que atingia e que afetava o seu povo. Se você observar, Abacuque está questionando a maneira como o ímpio procedia também naqueles dias. E até se você, dependendo da maneira como você vai ler o texto, você pode imaginar que Abacuque está confrontando Deus, está de uma forma bastante direta e até soberba, perguntando por que Deus permitia tanta coisa. Mas ao longo do texto, ao longo dos capítulos, quando você então começa a ler versículo a versículo, você vai percebendo que a atitude de Abacuque não era uma atitude de quem questionava de forma assintosa a permissão, a permissividade de Deus para que tudo aquilo pudesse estar acontecendo
com o povo. Você vai notar que, na medida em que ele dialoga e ele tem um diálogo com Deus, ele percebe que Deus vai intervir, que o mal não duraria para sempre. Então, na medida em que Abacuque vai a Deus, em que ele espera de Deus a resposta, e quando Deus o responde, ele entende, o texto, o livro, começa com clamor, com grito, e o texto e o livro vai terminar com louvor e adoração a Deus. Então, este é um contexto inicial sobre, um panorama sobre o livro de Abacuque. E aí, o que a gente pode aprender se nós estamos vivendo uma crise de fé? Se nós passamos por crises de fé durante a nossa caminhada cristã? Como nos portar? Qual a maneira como nós devemos chegar a Deus ou fazer com que entendamos por que Deus está permitindo que isto aconteça conosco? Aí eu queria que você então anotasse, se você quiser fazer isto, é que a primeira observação é que Abacuque ele vai a Deus, ele faz uma queixa a Deus. E ela está bem clara lá no versículo 2, quando ele diz assim: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Vejam a forma como ele foi a Deus. Se você voltar lá no Salmo 13, você vai também perceber que o salmista ele começa o salmo dizendo: até quando, Senhor, não ouvirás, não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvará? Vejam que é uma queixa, veja que é um clamor, veja que é um grito em que ele faz, questionando ou perguntando para Deus por que os ímpios não eram castigados. Esse é o primeiro dilema na queixa de Abacuque. Interessante notar que, com a queixa de Abacuque, nós podemos notar um tempo onde Deus não responde a ele, onde Deus não lhe dá a resposta imediata. E muitas vezes, quando nós vamos a Deus, nós pedimos e clamamos algo a Deus, nós queremos que, assim que Deus receber a nossa oração, Deus já nos dê no zap de Deus, né, o azulzinho lá, apareça como mensagem lida, oração recebida. E nem sempre é assim. Até porque o nosso tempo não é o mesmo tempo do Senhor. O nosso tempo, o nosso cronos, o nosso tempo que o relógio marca, não é o tempo que o Senhor tem para nós e para que o Senhor permita que passemos por tribulações, por crises durante a nossa vida. Assim estava vivendo Abacuque. Aquela situação que o povo de Deus estava vivendo já era uma situação de longa data. Porque diz o texto, na sequência, que os babilônios viriam. E Deus usaria um povo cruel para ensinar o povo dele. E este tempo que durou o cativeiro foram 70 anos em que o povo viveu sob o domínio dos babilônios. Abacuque clama aos ouvidos de Deus e ele ali se coloca como um intercessor. Quando nós estamos passando por crises de fé, quando nós estamos passando por crises nas nossas vidas, nós precisamos ir ao Senhor com um papel de intercessores. Nós precisamos ir a Deus com o papel de quem clama em nosso favor ou até em favor de outros. E hoje nós precisamos clamar uns pelos outros. Nós precisamos clamar porque, como nós temos aí estudado ao longo destas últimas 3 semanas sobre o fim que se aproxima, nós precisamos clamar a Deus para que o Senhor nos dê a esperança, que o Senhor firme a nossa fé, que a nossa fé está sofrendo ataques diários, constantes, mas que o Senhor não nos deixe desanimar. E quando a nossa fé é confrontada, nós precisamos ir a Deus clamando e interceder em favor de nós e em favor de outros, para que nós não possamos desviar da nossa fé. A oração de Abacuque trazia uma angústia terrível, porque Deus não o ouvia. E muitas vezes o silêncio de Deus
é muito mais perturbador do que tudo que acontece, do que todo barulho que acontece ao nosso lado. Abacuque sentia-se perplexo, sentia-se inconformado por causa de tudo o que estava acontecendo ao seu redor. E o pior é que Deus, depois quando Deus vai a ele, Deus lhe dá uma sentença dizendo: Abacuque, eu vou mandar um povo terrível, terrível. Lá no versículo 6, se você for até o versículo 6, olha só a resposta do Senhor, versículos 5 e 6. O Senhor diz ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que vou fazer agora é uma coisa que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. Deus estava dizendo a Abacuque: se prepara, porque vem chumbo grosso para você. O que está ruim vai piorar. O que está ruim vai ficar insuportável para vocês. E nós que estamos estudando aí sobre escatologia, estamos falando sobre tribulação, sobre a grande tribulação, e vimos que chegará um tempo na grande tribulação que os homens fugirão da morte e não encontrarão a morte. Talvez naqueles dias muitas pessoas estavam sendo tão atribuladas que talvez até estivessem pedindo que Deus tirasse as suas vidas. Seguindo um pouco mais à frente, no versículo 12 e versículo 13, olha só a queixa de novo que Abacuque faz ao Senhor. Tu sempre exististe, ó Senhor. Ó meu Deus, tu és imortal, tu és o nosso protetor. Ó Senhor, tu escolheste os babilônios e lhes deste força para nos castigar. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldades. Como é então que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que elas? Vejam que neste diálogo que Abacuque tem com Deus, Deus lhe responde e ele contra-argumenta com o Senhor, mas percebam que ele não deixa de engrandecer o Deus que ele é. E eu destaco aqui, ele não deixa de afirmar que um Deus santo, tão santo, pudesse permitir tamanha desgraça sobre o seu povo. E aqui entramos na segunda questão, ou na segunda queixa que Abacuque faz. Por que, Senhor, os babilônios prosperam? Por que os babilônios vencem? Por que os ímpios prosperam? Salmo 73, Salmo de Asaf, fala sobre a prosperidade dos ímpios. A segunda oração de Abacuque, e ela está aí nesses dois versículos que nós lemos, o do capítulo 1, versículos 12 e 13, ele faz um raciocínio lógico. Ele argumenta com Deus que os babilônios não seriam a solução para resolver, no entendimento de Abacuque, o problema do povo de Deus. Embora Abacuque não faça uma queixa contra o povo, ou não vá ao povo dizer: olha, o Senhor está dizendo isto contra ti, ó povo de Deus. Abacuque sabia, tinha ciência de que o povo vivia em pecado. Mas ele questionava: Senhor, estamos sim em pecado, e o Senhor vai usar um povo ímpio para nos castigar? Versículo 15, ele diz assim: os babilônios pegam outros povos como os pescadores pegam peixes. Com seus anzóis e redes pegam o povo e os arrastam para a terra. Aí se alegram e ficam contentes. Era isto que não entendia, era isso que não entrava na cabeça de Abacuque. Como é que um Deus santo vai permitir que um povo faça isso com o povo que se chama povo do Senhor? Versículo 16, oferecem sacrifícios às redes e apresentam oferta aos anzóis, pois é por causa deles que os pescadores ficam ricos e têm muito o que
comer, questionando a prosperidade, questionando as vitórias, o sucesso daquele povo. Abacuque não faz isso de uma forma impetuosa, de uma forma assintosa a Deus, ou presunçosa. A sua atitude é de alguém que tem dúvida, e uma dúvida sincera. E muitas vezes, quando nós temos dúvidas daquilo que vivemos, daquilo que percebemos, daquilo que notamos, nós não precisamos temer a Deus para perguntar a Ele: por que, Senhor? Até quando, Senhor? Isso tudo depende da maneira, isso tudo depende da forma como nós vamos ao Senhor. E Deus não é um Deus que não está aberto ao diálogo. Abacuque, o livro de Abacuque, nos deixa isso muito claro. Deus conversa com Abacuque, Deus fala com Abacuque. Deus não, talvez, muitas vezes como pais que nós somos, os nossos filhos às vezes vêm até nós, vêm perguntar: por que, pai, você fez isso? Não quero saber, não quero conversa com você. Nesse texto, Abacuque recebe de Deus respostas. Ele faz perguntas, ele questiona e Deus o responde. Deus responde porque Deus tem prazer em responder os seus filhos quando eles estão diante de crises, de situações que colocam em xeque a sua fé. Eu queria que você fosse aí para o capítulo 2 de Abacuque. Nós vamos ler aí os versículos 1, 2 e 3. Vejam as respostas que Deus dá a partir do capítulo 2. Versículo 1: vou subir à minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder à minha queixa. Quando nós estamos diante das crises de fé, nós precisamos ter a convicção, como teve Abacuque, que Deus o responderia. Vou subir à minha torre de vigia e vou aguardar a resposta que Deus tem para a minha queixa. E aí o Senhor responde a ele: escreva em tábuas, em tablets. Veja que Deus estava anos-luzes à frente, porque Deus está falando para escrever em tábuas, assim como escreveu lá os 10 mandamentos. Escreva em tábuas a visão que você vai ter e escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Olha a resposta de Deus: ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no exato momento. Nós precisamos entender aqui que Deus não está defendendo a injustiça que estava sobre o povo. O texto de Abacuque fala sobre que a justiça estava sendo torcida. Deus não estava permitindo que aquilo estivesse acontecendo, porque Deus estava querendo: eu quero que esse povo passe por isso mesmo. Não. Ainda que isto pudesse ser, ainda que isto permitisse, que fosse permissível da parte de Deus, Deus precisava fazer com que o povo percebesse. Ele levou 70 anos para perceber o quanto ele estava mergulhado em práticas que desagradavam ao Senhor. O Senhor não quer punir pelo simples fato de punir. O Senhor ama os seus filhos. E certamente doía para o Senhor trazer um povo que cometia atrocidades para poder disciplinar o seu povo naqueles dias. Abacuque vai até a torre de vigia. Versículo 3, versículo 4, a mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis. Ou na sua tradução, ou em outra tradução, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, ainda que esteja sendo massacrado, ainda que esteja sendo injustiçado, ainda que esteja passando por terríveis tribulações. Não é isto que vai o desviar dos caminhos do Senhor, porque ele entende que ele vive por fé.
Fé naquele que virá em socorro para livrar no tempo, não meu, não seu, mas no tempo dele, e que ele tem de ser apropriado para as nossas vidas. Deus está sugerindo que o justo, apesar de passar por tudo isso, se manterá íntegro. Às vezes nós não aguentamos quando sofremos algumas intempéries, alguns chacoalhos na nossa vida e questionamos Deus. E muitas vezes nós notamos pessoas questionando Deus, mas que estão com a vida completamente errada. Estão vivendo de maneira que desagrada a Deus. Às vezes até estão na igreja. Sim, vivendo de maneira errada. Com relacionamentos tortos, com práticas que desagradam a Deus. E quando parece que Deus dá uma chacoalhada na vida dela para ver se ela se acorda, para ver se ela se mexe, ela volta-se para Deus, volta-se contra os outros. E quando as pessoas se aproximam dela, se acham no direito de dizer: eu não fiz nada. Eu não cometi pecados. E estão mergulhadas em pecado. O método de Deus agir é diferente do nosso. Deus deixa claro que no fim, o destruidor e o corrupto, eles serão destruídos. Se estamos vivendo situações que às vezes nos faz desacreditar da humanidade, saiba que realmente isto vai nos levar a ter estas crises de fé, outras coisas que estão acontecendo. Mas o tempo deles chegará. E quando nós estudamos aí sobre escatologia, a gente sabe que o tempo de Satanás está muito, muito próximo de ser impedido, de ser interrompido por Deus. E uma vez que o príncipe da maldade sendo interrompido, o mal também será completamente interrompido. No fim, Abacuque aprende a confiar na providência divina, por mais estranho que ele possa parecer. E finalmente, no capítulo 3, queria que você fosse até o capítulo 3, e nós vamos ver que, de uma maneira diferente como Abacuque começa, ele inicia o capítulo 3 com uma oração. Versículos 1 e 2, a terceira oração de Abacuque. Ele pede a Deus que tenha misericórdia quando for executar a sua ira. Versículo 1, esta é uma oração do profeta Abacuque, feita em forma de hino, de cântico. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Veja que Abacuque não vai se queixar, mas ele vai adorar, ele vai louvar a Deus e vai falar: Senhor, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, faz agora, estamos sem esperança. Precisamos do Senhor, necessitamos de algo que nos dê esperança, como diz Jeremias em Lamentações 3, de 20 em diante. Quero que venha à minha mente aquilo que pode me dar esperança. Abacuque estava dizendo isto ao Senhor. A revelação que ele tem da soberania de Deus, o entendimento que ele tem sobre a soberania e o controle que Deus tem na história, transforma o lamento, a queixa de Abacuque em um hino de alegria, que ele começa no capítulo 3 e vai até o versículo 19. Abacuque sabia que Deus agiria em favor do seu povo, não no tempo de Abacuque. E Deus age não no nosso tempo, mas no tempo oportuno, no tempo certo, no tempo do Senhor. Vá até o versículo 17, talvez um dos textos mais conhecidos dos profetas e do Antigo Testamento. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado
nos currais. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e o louvarei, a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Abacuque, após se queixar, após fazer orações sinceras, onde ele não tem medo de abrir o seu coração para Deus, ele termina o seu livro com uma expressão de louvor e de adoração, reconhecendo a glória, o poder e o favor de Deus sempre que os seus filhos vão em seu socorro. Abacuque aprende a confiar a Deus, e mesmo questionando a Deus. Ele entende a soberania de Deus. Ele compreende que Deus não está ausente. Pelo contrário, Ele está presente. Ele está conosco. E Deus não nos deixa sem resposta. Por isso, ele escreve este hino de confiança a Deus. E como nós lemos, mesmo que tudo pareça um caos, mesmo que tudo pareça perdido, todavia, eu confiarei no Senhor. Finalmente, irmãos, muitas vezes nós chegamos a Deus como Abacuque chegou, com as nossas crises. E às vezes temos medo de questionar ao Senhor. Não tenha medo de fazer perguntas ao nosso Deus. Não tenha medo de perguntar: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Vá ao Senhor de maneira sincera, de maneira contrita, porque Deus vai agir de diversas maneiras para moldar o nosso caráter ao caráter dele. E talvez você não entenda porquê, e nós não entendamos muitas vezes o porquê estejamos vivendo certas tribulações em nossas vidas. Mas precisamos confiar que o Senhor vai, mesmo nestas tribulações, o Senhor estará conosco. O povo de Judá teve muito tempo para se arrepender e não se arrependeu. E por isso Deus o lançou em um cativeiro. Às vezes você pode estar vivendo um cativeiro na sua vida. E talvez você se pergunte: mas por que eu canto na igreja? Eu dou dízimo, eu participo das orações, eu participo de grupos pequenos. Mas há coisas que você precisa rever na sua vida, corrigir, pecados que você precisa eliminar da sua vida, para que você veja a mão de Deus, o cuidado de Deus, aliviando toda a sua dor e todo o seu sofrimento, e por tabela, o sofrimento que talvez você cause àqueles que estão ao seu redor. O povo foi disciplinado, levou muito tempo, porque não queria sair do pecado que o envolvia. Abacuque começa o seu diálogo com Deus se queixando e termina o seu diálogo com Deus louvando, mesmo sem compreender o agir de Deus sobre o seu povo. Se você estiver vivendo um cenário parecido com o de Abacuque, vá ao Senhor, ore, clame, grite e termine louvando a Deus. O nome Abacuque significa aquele que é abraçado por Deus. Quando Abacuque foi a Deus, talvez ele estava não se sentia acolhido ou abraçado por Deus. Mas os versos finais demonstram que Deus estava com Abacuque em seus braços, cuidando dele, dando consolo, dando conforto, trazendo esperança e prometendo que no final tudo seria resolvido pela mão protetora e bondosa de Deus. Que Deus possa abençoar imensamente a sua vida. Que Deus possa, se você vive momentos de crise de fé, que o Senhor, somente o Senhor, que Ele possa ser a resposta que você precisa para Ele nestes dias, neste momento que você passa por situações adversas. O Senhor cuida de você, o Senhor cuida da sua família, porque o Senhor te ama. Vamos orar neste momento
suplicando ao Senhor que nos ajude a, nos momentos de crise, ir até Ele, clamando e voltar dele, louvando o seu tão precioso nome. Bendito Deus e eterno Pai, nós meditamos e refletimos neste encontro, Senhor, sobre o profeta Abacuque. Que nós, ó Deus, se estivermos vivendo crises ou quando passarmos por ela, saibamos que o Senhor está no controle de tudo. Muitas vezes seremos afetados por pecados que cometemos, muitas vezes seremos afetados por situações que não temos o controle, mas ainda que não tenhamos o controle delas, nós cremos que o Senhor tem o controle de tudo. E nós cremos que o Senhor deseja que nós não percamos a nossa fé no Senhor. A certeza de que o Senhor, nos momentos de angústia, de crise, de dificuldades, o Senhor estará conosco. E que nós, ó Deus, possamos sentir o abraço do Senhor em nossas vidas. Que nós possamos sentir o acolhimento do Senhor sobre cada um de nós. O Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso. E por isso, ó Senhor, tenha misericórdia de nós quando não entendermos porque passamos por lutas, mas possamos, acima de tudo, reconhecer que se estamos passando aquilo, nós precisamos do Senhor para nos sustentar e para não deixar que os nossos pés vacilem, mas que os nossos pés sejam como de uma corça, sejam pés que caminhem até pelas rochas, sabendo que não cairemos nem escorregaremos, porque o Senhor nos sustenta. Abençoa as famílias, ó Deus, da Nova Sião. Abençoa, ó Deus, os nossos idosos. Abençoa os enfermos da tua igreja. E agora nós lembramos especialmente da Elizabeth, irmã do nosso irmão Nivaldo, ó Deus. Coloca a tua mão sobre a vida dela, dá paz aos seus familiares, no leito da dor que ela está, no leito de um hospital que ela está neste momento. Visita a tua serva, Senhor, e dá à família descanso e a paz que somente o Senhor pode dar a cada um deles. Nós oramos e pedimos por tudo isso no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Nós vamos cantar e cante e louve ao Senhor. E lembre-se que o Senhor tem prazer todas as vezes que você vai a Ele em oração, todas as vezes que você também vai a Ele louvando e exaltando ao seu santo e precioso nome. Deus abençoe a cada um de vocês e Deus abençoe a sua família. Amém, meus irmãos. Que bom, como é bom escutarmos a palavra de Deus. Como é bom aprendermos das Escrituras, porque o Senhor diz que erreis por desconhecer as Escrituras. E a Escritura, meu irmão, é a palavra viva do Senhor. E aquele que ser obediente e procurar entender a vontade do Senhor, que é boa, agradável, maravilhosa, nós não pereceremos. Amém, meus irmãos? Vamos louvar ao Senhor, terminando esse culto. Louve daí de onde você está, com alegria. Como é bom louvar. Louvar é orar, louvar é engrandecer, adorar esse Deus que é vivo, que está aí neste momento com você, que está aqui conosco, porque Ele é Deus, só Ele pode essas coisas. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Jesus te ama, meu irmão, e eu também. Glória a Deus. Fala pro seu irmão, fala para quem está do seu lado aí nesse momento: Jesus te ama e eu também. Diz isso para ele. Glória a Deus. Te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me sacia, eu te bendirei. Eu te bendirei
Quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei num caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Teu glorioso nome bendirei. Teu glorioso nome bendirei. Glória a Deus, como é bom. É isso aí, irmãos. Glórias a Deus. Muito obrigado. Deixa eu fazer alguns agradecimentos aqui. Marquinhos, Bruno. Vocês não estão vendo, o Quinho está aqui, o pastor César também está aqui, e todos aqui trabalhamos para produzir este culto, estas celebrações que temos publicado e divulgado aí no nosso canal. Por falar nisso, compartilhe aí o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, para que eles possam curtir e se inscreverem lá, para a gente poder atingir lá o número de 1000 pessoas. A gente está chegando em 200. Em um mês nós saímos de 10 e passamos para quase 200. Então eu creio que nós podemos chegar a 1000 rapidinho, se você aí compartilhar os nossos encontros, os nossos cultos, as nossas lives aí que são feitas durante a semana. Eu preciso aqui dar alguns avisos e o que é importante aqui para os irmãos. Eu quero fazer um destaque de agradecimento pelos irmãos que têm colaborado com a ação social. Este mês, durante esse mês de abril, nós pudemos atender 15 famílias. Podemos atender 15 famílias
por causa da doação de mantimentos e por causa da contribuição financeira. Nós tivemos, por incrível que pareça, irmãos, um aumento significativo nas contribuições financeiras para a ação social. Aqui eu vou citar até o valor. Nós tivemos R$ 475 que foram arrecadados para a ação social. E como que nós temos feito isto? E é importante que os irmãos saibam. Primeiramente, nós atendemos todas as famílias necessitadas da Igreja Batista Nova Sião. Esta é a nossa prioridade. Nós atendemos primeiramente os que são de casa, os que estão aqui na igreja. E aí, um caso ou outro, depois de atendidas estas pessoas, estes irmãos, então nós podemos atender, e como atendemos alguns pouquíssimos casos de pessoas que não eram, pessoas que não são da nossa igreja. Mas, e aqui vale uma palavra importante para os irmãos. Nós vamos priorizar sempre a igreja. Então, talvez você conheça alguém que esteja necessitado, nós não podemos nos comprometer em ajudar, porque neste tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos cuidar dos nossos e contamos com a ajuda e com a colaboração dos irmãos. O segundo aviso que eu queria reforçar com os irmãos é sobre os dízimos e as ofertas. O Ministério de Finanças agradece a fidelidade dos irmãos. Irmãos, com toda esta pandemia que nos afetou, graças a Deus, a fidelidade dos irmãos permaneceu, e nós cremos que só o Senhor para recompensá-los, só o Senhor para poder suprir e poder cuidar dos irmãos. E muito obrigado, aqui uma palavra da igreja, muito obrigado a você que tem devolvido aquilo que o Senhor lhe entrega para que você possa administrar no seu dia a dia. Continue nos ajudando. Nós necessitaremos para este mês, e como eu disse, nós atendemos agora em abril, mas nós temos o mês de maio e nós cremos que talvez precisemos de mais apoio financeiro e apoio nos mantimentos. Então, continue trazendo aqui o seu mantimento de segunda a sexta, das 13 às 17, e mesmo a sua oferta de dízimo. E relembrando que agora nós temos aquela maquininha onde você pode passar o seu cartão. Então, se você tiver alguma dificuldade de não poder vir à igreja, você pode entrar em contato com o Edinaldo, a Regiane, que são os nossos tesoureiros. Você pode entrar em contato com os pastores também, mas preferencialmente fale com os tesoureiros e diga: olha, eu preciso que alguém passe aqui em minha casa, em meu lar, para que eu possa fazer a minha contribuição, e alguém irá até a sua casa para recolher a oferta, para recolher o mantimento, tá bom? Próxima terça-feira, irmãos, nós teremos aí a nossa live, e nós vamos continuar falando. Na última sexta falamos sobre os Illuminatis, e o Emerson Soares, o filho da Creuza, sobrinho do pastor César, estará conosco de novo. Muitos irmãos pediram que nós pudéssemos continuar este assunto, então abordaremos a partir das 20 horas, na terça-feira, sobre os Illuminatis. Os irmãos perceberam e descobriram algumas coisas que nos surpreenderam. Então, o Emerson ainda tem bastante coisa para nos apresentar, e será um tempo bom, será um tempo onde nós vamos nos edificar e vamos aprender mais sobre estas organizações secretas aí e qual o reflexo delas aí no final dos tempos, nesta caminhada que estamos para o final dos tempos. Deus te abençoe, o Senhor faça resplandecer sobre o seu lar, sobre a sua vida, o seu rosto, o Senhor te abençoe e o Senhor te dê a paz que somente Ele pode te dar. Boa semana, uma semana de vitória, uma semana de certeza de que o Senhor está conosco em todos os momentos, em todas as situações das nossas vidas. Deus abençoe a cada um de nós. Vamos terminar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei, ó
eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei, tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei, tu és o meu Senhor, o seu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei, teu glorioso nome bendirei, teu glorioso nome bendirei.